Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveder e nós vamos hoje fazer uma revisãozinha sobre a parte de notação científica e algumas conversões de unidade. Hoje vai ser uma aula bem rapidinha, tá? E aqui vai ser só mais uma parte de aplicação de exercício, tá? Então, primeira coisa, né? Por que a notação científica, né? A notação científica é para a gente poder trabalhar com números desse jeito aqui, certo? É bem simples de ser feita na realidade. É uma forma mais elegante da gente trabalhar com esse tipo de número aqui. Bem, primeiro, o que a gente tem que entender? Que a notação científica, né, que é a nossa notação científica, ela trabalha com a seguinte ideia. Ela trabalha com números que sempre estão entre 1,0 e 9,99999. Ou seja, os números em notação científica eles têm que ser maior ou igual a 1,0, certo? E tem que ser menor que 10, certo? Então tem que ser dessa ordem aí. E normalmente a gente vai utilizar nesse padrão aqui, para poder manter, né, a ordem de grandeza no número, a quantidade envolvida, normalmente nós vamos colocar nessa base alguns números com a base 10, certo? Então nós sempre vamos ter uma base 10, normalmente envolvida com algum número de expoente, beleza? E aí nós vamos, para poder manter isso, né, nós vamos ter que pegar e fazer alguns exercícios aqui, né, algumas adaptações aqui que falem, né, que mexam com essa parte. Bem, então nessa questão aqui, o que a gente vai fazer, né? Vou fazer aqui um exercício que tem do professor Alberto Praça do colégio Alberto Einstein, que ele deu aqui para a gente fazer alguns exercícios de aplicação, né? Que ele diz o seguinte para nós aqui. Represente usando a notação científica esses números aqui. Então, por exemplo, quer representar o 1/100º, né? Como é que ele ficaria? Né? Como é que ficaria esse número aqui? Bem, primeiro, esse número ele tem que ficar maior que 1 e menor que 10, né? Então, ele tem que ser, ele não pode ser maior que 10, né? Então, não poderia ser, por exemplo, 10, 100 ou assim por diante, e nem menor que 1, ou seja, não pode ser nem 0,1, né? Ou seja, 1/10, certo? E assim por diante. Então, o único número que a gente pode trabalhar aqui é com 1,0. Percebo que sempre nós vamos ter uma vírgula, certo? Isso é uma questão importante. Para a gente poder manter a ordem aqui, nós vamos fazer o vezes 10, certo? Para poder manter a ordem. E aí nós vamos contar quantas casinhas o número andou para formar esse número aqui, ou seja, no caso 1,0. Se vocês observarem, o número original está aqui. Então, ele andou, nesse caso, duas casinhas. Então, ó, uma casa, duas casas, e ele andou para a direita. Tem uma regrinha bem básica que é o seguinte: andou para a direita negativo, andou para a esquerda positivo. Então, você vai fazer 1,0 vezes 10 na menos 2. Se você, por exemplo, utilizar o exemplo 2, vai perceber que aqui ficaria 1,0 vezes 10, certo? Se você contar aqui, né, o vírgula está aqui, contaria 1, 2, 3. Então, ficaria menos 3, certo? Se você, por exemplo, trabalhasse com esse número aqui de baixo, você teria, no caso, esse número aqui, né, esse número decimal aqui, teria esse 16, que na verdade não poderia ser trabalhado. Teria que ser 1,6 vezes 10, certo? E aí você vai contar o número de casas. Então, vejam, ele ficou 3 casas, 6 casas, 9 casas, 12 casas, 15 casas, 18 casas, e eu vou colocar mais uma casinha porque ele vai chegar até aqui, ó, certo? Então, aqui ficou menos 19, certo? Então, menos 19. E esse exemplo, e esse exercício número 4, né? Como é que ele ficaria? Muito simples, né? Então, você percebe que o número que nós vamos ter aqui, depois da sequência de 0, é 622. Ou seja, o número que nós vamos ter aqui
nessa situação aqui, vai ser 6,62 vezes 10, certo? E você vai contar o número de casinhas daqui até chegar entre os 6, ou seja, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e mais um vírgula aqui, 34. 34 negativo, certo? Então, tá ruim de escrever aqui. 34 negativo. Ok? Muito facinho, né? Se for para a esquerda, você vai fazer a mesma coisa, só que vai ficar com o sinal positivo. Outra coisa importante a gente falar, pessoal, sobre a conversão de unidades, né? Muito importante a gente salientar aqui. Gente, unidades, como é que funciona? No Sistema Internacional de Medidas, né, no sistema SI, quando a gente faz as conversões de unidades, nós temos 3 unidades básicas. Nós temos a unidade de comprimento, que é o metro, as unidades de massa, que é o quilograma, e nós temos as unidades de tempo, que normalmente é o segundo, certo? São as unidades oficiais. E aí, dentro do sistema, fora desse sistema oficial aqui, né, nós temos as chamadas unidades usuais, que envolve isso. Então, por exemplo, no sistema SI, nós vamos ter aqui inúmeras, por exemplo, unidades que mede comprimento. Nós vamos ter centímetro, nós vamos ter milímetro, nós vamos ter quilômetro, nós vamos ter polegada, né? Nós vamos ter jarda e assim por diante. Nós vamos ter N situações aqui que nós podemos trabalhar aqui. Da mesma forma como a massa, nós vamos ter, por exemplo, a miligrama, nós vamos ter a micrograma, nós vamos ter a tonelada, né? Da mesma forma como o tempo nós vamos ter a hora, nós vamos ter o minuto, nós vamos ter os dias, certo? Então, assim, tudo isso vai depender, na verdade, né, da sua aplicação e conforme a necessidade que nós vamos ter naquele momento ali, certo? Então, mas, como eu disse, né, o Sistema Internacional de Medida é aquelas ali, o metro, o quilograma e o segundo. E como é que você converte uma na outra, né? Vai depender, basicamente, da sua aplicação e da sua necessidade aqui. Aqui eu peguei alguns exercícios, né, alguns exercícios aleatórios aqui, só para a gente poder fazer aplicação, né? Isso aqui são informações que a gente tem que saber, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu quero converter, tá? Só para, eu vou ficar aqui olhando os números aqui. Por exemplo, eu quero converter 45 gramas em quilograma. Como é que eu faço isso, né? Para converter grama para quilograma, o fator de conversão é o 1000, né? Porque eu sei que 1 quilo é 1000 gramas, né? Então, para mim fazer isso aqui, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar o valor, certo? E vou dividir por 1000. Ou seja, se eu fizer isso, eu vou ter 0,045 dessa forma. Da mesma forma como eu sei que 1 quilograma são 1000 gramas, certo? E 1 grama são 1000 miligramas, certo? Então, porque esse mm aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou dividir o valor por 1000. E eu vou dividir novamente por 1000, né? Porque são os vários fatores de conversão. Então, eu vou dividir ele várias vezes, né? Então, se eu fizer aqui uma divisão bem rapidinha, né? Eu vou inclusive mostrar para vocês aqui, ó, calculadora, né? Vamos lá mostrar para vocês. Então, vou lá pegar o valor que nós temos aqui, que é o 33,45. Então, nós vamos ter aqui o 33... Oh, coisinha que não vai. 33,5 dividido por 1000 vai dar isso. Divido por 1000 de volta, vai dar
esse valor aqui, certo? Então, nós vamos ter toda essa numeração aqui, né? Então, vamos colocar aqui de volta. Zero vírgula zero zero zero, quanto zero nós temos aqui mesmo? Uma sequência de 4 zeros. 0,335. Ok? E aí, se eu quiser, por exemplo, né, percebo que tem uma carga de zero bem grande, eu posso vir aqui e, por exemplo, representar em notação científica, né, a gente pode fazer isso em seguida, né? Da mesma forma, como eu posso vir aqui e fazer um ajuste nesses outros caras aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, né? Eu tenho que... Deixa eu só puxar esse carinha para baixo aqui, para não ficar puxando ele aqui, né? Eu tenho, por exemplo, que 0,4 metros quer transformar para milímetro, né? Como é que eu faço isso? Bem, eu sei que 1 metro são 100 centímetros, certo? E que 1 metro são 1000 milímetros. Ou seja, esse valor aqui, eu vou fazer vezes 1000. Tá? Ou seja, se eu fizer isso, vai ser 0,4 vezes 1000, vai dar deixa eu fazer a calculadora dele ficar pequenininha. Tem uma forma da gente fazer isso aqui, né? Padrão. E tem um jeito vai ficar no cantinho, isso mesmo. Então você vai ter isso aqui, vezes 1000, né? Então, se você fizer aqui, ó, 0,4 vezes 1000, ó, vai dar o 400. Beleza? Então, vai dar isso. Da mesma forma que se eu quiser converter, por exemplo, o 27 milímetros para metro, para centímetros, né? O que acontece? Se você contar lá na régua, né? A régua lá que a gente tem, eu percebo que eu vou ter 27 milímetros, eu vou passar para centímetros, né? Então, eu percebo que a cada um milímetro são 1 milímetro, né? E se você analisar lá na medida, você vai perceber que 10 risquinhos da régua, 10 risquinhos da régua são 1 centímetro. Ou seja, se eu observar, eu só vou fazer vezes 10, né? Ou seja, isso aqui vai ser 270. Opa! Isso vai ser 270. Mentira, não vai ser vezes, né? Vai ser... Opa, o som já está batendo. Né? Vai ser dividido por 10, né? Porque eu estou transformando o contrário, né? Eu estou diminuindo para 6 centímetros. Então, eu estou fazendo essa divisão, então isso vai dar 0,27 centímetros. Ok? Aí, ó. E aqui tem os fatores de hora para minuto para segundo, né? Os fatores de hora minuto para segundo dão a respeito do sistema métrico. Então, eu sei o seguinte: 1 hora são 3.600 segundos, 1 minuto são 60 segundos e 1 hora são 60 minutos, certo? Eu tenho esse padrãozinho aqui. Então, a partir desse padrãozinho, eu consigo resolver isso aqui, por exemplo. Ó. Olha lá. Né? Eu consigo resolver isso aqui facilmente. 10 segundos são quantas horas? Né? Então, veja, se 1 hora são 3.600 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 e vou dividir por 3.600. Então, ó, 10 dividido por 3.600, olha o número que vai dar, né? Olha lá, deixa eu pegar aqui, ó, 0,0277, né? Então, o valor que a gente tem vai ser 0,00278 de hora, né? Porque é um número muito pequenininho. Da mesma forma como eu sei que 15.836 segundos é quantas horas e quantos minutos, né, nesse caso. Como é que a gente faz? Muito simples, né? Ó, vejam,
Se eu sei que existe essa relação de hora, né, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Então, os 15.836, eu vou dividir por 3.600, né? Então, vai dar esse... Vai lá. Deu 4,39 de horas. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 4,39. Então, a gente pode arredondar como sendo 4,40 de horas, que dá quantos minutos? Eu sei que um minuto são 60, que uma hora são 60 minutos, ou seja, eu vou pegar esse valor aqui, multiplicar por 60, certo? Então, ó, deu 2.263, aproximadamente 264 minutos. Se eu quiser converter de novo para segundos, ó, o que vai acontecer? Vezes 60. Então perceba que vai fechar novamente o valor como era de se esperar, né? Então fechou 15.836 segundos. Beleza? E aí, se você quiser, você pode converter esses valores aqui, né, para notação científica, né? Então, por exemplo, se quiser converter esse número para notação científica, como é que ficaria, né? Ó, aqui esse número ficaria 4,5 vezes 10, né, na menos 2 quilograma. Esse número de baixo, como é que ficaria em notação científica, né? 3,35 vezes 10. Então, só você contar aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 5 miligrama. Né? Se eu quiser converter, colocar esse número em notação científica, como é que ficaria, né? Então, aqui ficaria, por exemplo, 4,00 vezes 10 na 2 milímetros. Aqui ficaria 2,7 vezes 10 na menos 1 centímetro, né? Porque é só pular uma casinha para cá. Aqui, como é que ficaria em notação científica esse valor, ó? Como é que ficaria? 2,78 vezes 10, né? Se você contar a casinha, ó, 1, 2, 3, então, menos 3, certo? Se você observar esse valor aqui, por exemplo, ele já está em notação científica, não preciso fazer nada, né? Então, aqui, por exemplo, esse número já está em notação científica, 4,40 de hora já está em notação. Esse número em notação, por exemplo, eu já poderia converter ele, 2,64 vezes 10 na 2 minutos, por exemplo, seria a notação. E esse número em notação científica, por exemplo, ficaria 1,5836 vezes 10, 1, 2, 3, 4. 4 segundos. Tá aí, ó, né? As notações científicas, né? Elas aparecem normalmente quando você vai trabalhar para deixar o número mais bonito, né? E principalmente quando você tem nos enunciados, os resultados, né? Então você vai ter que analisar bem nas questões das alternativas, principalmente. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e que próximas ideias novas surjam aí com o decorrer. Beleza, meus queridos? Abraços e até mais.